Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos para darmos continuidade no nosso curso de CIPA e a aula de hoje é a aula que não poderia faltar, é a aula referente a equipamento de proteção individual. Eu particularmente sou apaixonada por essa aula, é a aula que as pessoas podem demonstrar o amor a si mesmo e à empresa através do uso do equipamento de proteção individual. Quando a pessoa ela se ama, como está aqui no slide, né? Ela usa EPI porque ela se cuida. Então é bem nítido essa questão de se usar para se cuidar. O conceito legal do que é o equipamento de proteção individual. Então é todo dispositivo com uso individual, no caso, e é todo dispositivo utilizado pelo trabalhador destinado à prevenção aos riscos suscetíveis que podem ameaçar então a segurança e a saúde no trabalho. Então essa é o conceito legal de equipamento de proteção individual. O objetivo é orientar, treinar o trabalhador sobre o uso, guarda e conservação. Então, para este item tem uma norma específica, que é a NR6, que trata ele e traz esses assuntos e que estabelece critério também de como as pessoas devem então cuidar do equipamento de proteção e de que forma que ela deve usá-los. Obrigações da empresa. Então, a gente vai ver que tem obrigações da empresa, do empregador, e tem obrigação dos funcionários, que é os empregados. Vamos lá para as obrigações da empresa. Cabe ao empregador, quanto ao uso de EPI, adquirir o EPI adequado a cada tipo de atividade. Nesse caso, eu gosto de citar um exemplo que é bem comum em setores, em áreas úmidas. Quando eu tenho uma área úmida, eu tenho que entregar um EPI adequado para aquela função, um EPI que atenue o risco. Aí vai depender de cada empresa. Mas no caso, a gente pode citar aqui bota de PVC, bota impermeável, né? A gente tem que entregar avental, se for o caso, a luva, óculos, enfim, vai depender de cada variação. Mas em locais úmidos, uma coisa é fato, se ele mantém a umidade no ambiente de trabalho, eu preciso entregar pelo menos um sapato de acordo com a função. Nesse caso, a gente percebe muitas resistências de colaboradores, alegando que a bota ela é quente ou que a bota é desconfortável, entre outras desculpas. E muitas vezes o empregador acaba então fornecendo o sapato de segurança, o sapato permeável. Lógico, se for um sapato impermeável também pode ser. Enfim, a empresa, a obrigação dela é entregar um sapato de acordo com a função que atenue o risco. No caso aqui do exemplo que eu estou trazendo, um sapato impermeável, né? Uma bota impermeável para que não entre a água então nos pés do colaborador, para se evitar contato com produtos químicos, entre outros agentes, para evitar contato da umidade. Então, adquirir o EPI adequado para a função, né, que ele vai estar trabalhando. Exigir o uso, então ele vai entregar e vai exigir o seu uso. Fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado pelo certificado de aprovação, que é aquele CA. Então, geralmente, vocês devem se perceber quando vocês vão pegar um equipamento de proteção individual com um técnico, ou com um supervisor, ou com RH, quem seja, eles vão lá anotar o CA, o certificado de aprovação, que tem aquele determinado EPI. Então, a obrigação da empresa é entregar equipamento de proteção individual somente aprovado, então, pelo Ministério do Trabalho, o órgão competente. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então isso geralmente é feito já na integração. Os colaboradores novos, eles são orientados a quais equipamentos de proteção individual eles recebem e de que forma eles devem utilizá-lo, assim como as maneiras de
guardar e conservar como limpeza, que a gente vai ver depois bem certinho também, se acaso alguém tenha alguma dúvida, e até mesmo para você, cipeiro, então, fazer essa manutenção com os colaboradores. Substituir imediatamente a obrigação do empregador quando perceber que o equipamento está impróprio para o uso, responsabilizar-se na higienização e manutenção, então, na troca dos equipamentos quando se necessário, comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade que torne impróprio o uso aos colaboradores. Então, é a obrigação da empresa comunicar ao Ministério do Trabalho. Então, essas são as obrigações da empresa. Já as obrigações do empregado são quais? Utilizar ou usar, utilizando os equipamentos de proteção individual para a finalidade a qual se destina. Um exemplo do sapato é um deles, né? Ou então, a empresa entrega uma roupa apropriada para uso com produtos químicos, que tem a classe lá, a pessoa vai usar como capa de chuva que está chovendo, então não pode. O colaborador, ele precisa utilizar o equipamento de proteção individual apenas para o risco, quando ele está exposto ao risco, né? Para trabalhar em chuva, tem a capa de chuva ou guarda-chuva, que for ele, né? Também tem esses equipamentos de proteção. Porém, a questão do uso do EPI, da capa, então, né? Da roupa apropriada para o produto químico, ela é para este fim. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação, então cuidar dele, ele é de responsabilidade dele. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o impróprio para o uso. Então, perdeu, extraviou, o sapato rasgou, então a roupa, o óculos quebrou, enfim, qualquer inconformidade que isso se torne impróprio ao uso tem que ser comunicado pelo empregado. Até mesmo porque vamos considerar uma empresa grande, não tem condições do técnico, muitas vezes ele está sozinho ou outros meios, de estar lá verificando com cada funcionário em cada função que ele faça, né? Então, é a obrigação do funcionário. Até mesmo, eu sempre menciono essa situação, o funcionário, ele está fazendo determinada função e ele vai fazer uma limpeza na máquina que ele trabalha. Então, ele precisa de luva e máscara para fazer essa limpeza. Então, ele tem que se dirigir ao supervisor ou ao SESMIT ou quem for a pessoa que entrega o equipamento de proteção individual e busque, então, o EPI adequado para desenvolver aquelas funções. Lógico, tudo isso ele precisa ser orientado no momento da admissão dele. Então, na integração, ele já precisa ser orientado a quem ele deve se portar quando houver a necessidade, então, de fazer jus ao equipamento de proteção individual. Cumprir as determinações do empregador sobre seu uso, né? O certificado de aprovação, então, é realizar testes de qualidade de EPI, é fornecido CA, devendo ser renovado a cada 5 anos. Essa aqui é só uma informação para vocês do CA, então, que ele precisa ser renovado, o CA, a cada 5 anos. É uma obrigação do fornecedor para se ter o certificado de aprovação. O EPI para a cabeça, então, a gente tem o capacete, utilizado para proteção contra impacto sobre o crânio, choque elétrico e contra as fontes de calor. Essa é a finalidade, então, do uso do capacete. O EPI ainda para proteção da cabeça, a gente tem o capuz, utilizado para proteção do crânio e pescoço, contra risco de origem térmica, respingos de produtos químicos e para proteger o crânio onde haja risco de contato com partes giratórias ou móveis de máquina. Então, o capuz, ele tem essa finalidade, né? O óculos para proteger os olhos, então, de partículas, de luminosidade intensa, radiação ultravioleta, respingos, produtos químicos, partículas de soldas, partículas de máquinas.
entre outros riscos, protege o óculos. Então é para a proteção dos olhos. E também ainda pega um pedaço da face, né? O protetor facial, que também tem a mesma finalidade, proteção da face, então, contra partículas, respingos de produtos químicos, radiação ultravioleta, luminosidade intensa, também protege esses fins. A máscara de solda, que, como a gente viu lá no nosso EPC, a máscara de solda, então, ela é de uso individual, também pode ser disponibilizada para o coletivo, então ela é de uso individual, porém é de uso coletivo, de forma com que todos possam usar, devido a ser um equipamento mais caro. Lógico, tem que se fazer a higienização, cada troca de pessoas, né? Precisa fazer então essa manutenção, essa limpeza. Para projeto dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, ultravermelho e luminosidade intensa. Esse é o fim, então, para a máscara de solda. O EPI para proteção auditiva, a gente tem o protetor auricular, então, o tipo concha, que é o de sistema contra o ruído, ele atenua com mais decibéis do que o tipo plug ou descartável, né? Então, quando você pega o CA do fabricante, e procura, vocês conseguem verificar quanto de decibel esse EPI ele consegue atenuar. Através então do certificado de aprovação vocês conseguem verificar. Então vai depender ali dos quais são os ruídos que tem na empresa onde você trabalha, e daí vai ter que ser avaliado então qual é o protetor adequado para a empresa onde você trabalha. Um purificador, muita gente conhece também como máscara, né? Para a proteção das vias respiratórias, poeira, névoas, fumos, radionucleoides, vapores orgânicos, gases ácidos em concentração inferior a 50 produtos por minuto. Partícula e gases, produtos químicos. Então, esse é a finalidade do purificador. Adução de ar. Essa é uma máscara já utilizada onde se tem a máscara de oxigênio, né? Tipo de linha de ar comprimido para a proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentrações IPVS, que são imediatamente perigosas à vida e à saúde em ambientes então confinados. Máscara autônoma de circuito aberto ou fechado. Então, geralmente é utilizada em ambientes confinados. Os bombeiros também usam geralmente essa máscara em combate a incêndio por ter oxigênio durante a respiração, né? O cilindro já de oxigênio. A máscara de fuga, então, essa máscara de proteção também para as vias aéreas, e aqui então é orientado em concentração de oxigênio menores de 18%, é orientado a fazer jus dessa máscara desse modelo. A vestimenta ainda a gente tem o avental, né, que protege todo o tronco, origem térmica, mecânica, química, radioativa, então vai depender de cada modelo do avental, da vestimenta, né? E umidade proveniente de operações com uso de água também, maioria dos aventais faz essa proteção então do corpo todo. Ainda a gente tem as luvas, que tem diversos modelos, a proteção é as mãos, né? Para a proteção contra choques elétricos, que tem uma luva apropriada, então, para o pessoal que faz a manutenção em eletricidade. Nesse caso, a gente menciona, então, os eletricistas. Tem luva com agentes térmicos, luva de raspa, luva de látex, né? Para risco biológico, que é de látex, ou de neoprene, que o pessoal da saúde, então, usa. Essas luvas, elas são algumas descartáveis e outras não. Então, algumas também de látex é utilizado então para produtos químicos ou em áreas úmidas. Então, enfim, tem diversas. Outra, luva de raspa para material cortante ou perfurantes, que faz essa finalidade, protege as mãos e os dedos então contra riscos diversos
que tem e que cada pessoa então trabalha. EPI para a proteção dos membros superiores, ainda a gente tem o Luvex, que é um creme para a proteção do braço e antebraço. O Luvex ele é muito usado no pessoal de manutenção, ele precisa ser usado justamente para fazer essa proteção que muitas pessoas, muitos colaboradores não conseguem em determinado serviço usar as luvas. Então, em outros casos, precisa-se usar o Luvex e ainda usar as luvas. Então, vai depender de qual risco se trata. Mas o Luvex, ele faz sim um papel fundamental. Ele protege sim e muito os colaboradores, as mãos dos colaboradores. Então, é um fator importante, é um EPI importante para o colaborador da sua empresa. Então, se você não tenha, comece a adquirir, até mesmo porque a norma menciona dependendo da área de empresa, em locais que tem muito óleo, a cada um mês a troca então desse protetor Luvex. Ainda a gente tem protetor solar, né, que vou mencionar aqui junto. Então, ainda para os membros superiores tem as mangas, que em algumas empresas é obrigada a se usar, proteção braço e antebraço, no caso, contra choques elétricos, agentes abrasivos e escoriantes, agentes cortantes e perfurantes, contra umidade e agentes térmicos. Então, também ajuda as mangas. As braçadeiras protegem então o antebraço contra agentes cortantes. A braçadeira então essa que é de aço, né? E protege ainda, tem as luvas que protege dedos contra agentes abrasivos e cortantes, né? Geralmente essas braçadeiras de aço, vem a braçadeira e vem a luva também, geralmente em pessoal de corte de malha ou de carne acaba usando, né? Vai depender de qual necessidade for e da necessidade da higienização também. Ainda falando sobre calçado de segurança, então ao calçado a gente tem bota cano curto, bota cano longo, sapatos, né, que protegem os pés também contra impactos de quedas de objetos. Então, em algumas empresas esse sapato ele precisa ser com aquela botina de ferro ali, para que se caia algum objeto faça essa proteção dos dedos, não esmaguem, né, os dedos. Então, para os eletricistas, precisa-se usar o sapato adequado para se evitar descargas elétricas. Então, eles usam sim um sapato diferenciado. Agentes térmicos, agentes químicos, agentes cortantes, umidade, né, respingo de produtos químicos. Enfim, os sapatos protegem os pés das adversidades que se tem no ambiente de trabalho. Ainda falando das perneiras, que protege os membros inferiores, para a proteção da perna contra agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos, respingos, produtos químicos, umidades, cortantes, perfurantes. Muita gente que trabalha principalmente em cortes de madeira ou faz a roçada, né, usa essa perneira. Em empresas também, onde tem bastante risco de material, também se faz o uso, mas é mais utilizado para essas pessoas, né? A calça acaba ainda sendo considerado um equipamento de proteção individual, lembrando aqui que para os eletricistas eles precisam ter uma calça, camisa e sapato apropriados, né? Então eu mencionei antes o sapato, mas o eletricista ele também precisa ter a calça apropriada. Então ele precisa ter um equipamento diferenciado, né? Um EPI diferenciado, como calça e gandola, que a gente chama, né? Então, gandola, calça e sapato. E as luvas também, né? Isso para atividades com baixa tensão. Em alta tensão, então, ele precisa, em subestações e esse outros fins, ele precisa ter outros equipamentos, como capacete, balaclava, né, o sapato, a roupa, uma outra apropriada a descargas então maiores. Então, para subestações onde alta tensão, precisa sim ter esses equipamentos
diferenciados e que atenuam mais riscos, mais tensões. Além do equipamento, então, ele precisa receber o treinamento de como manusear e de como também que ele recebeu o equipamento de proteção individual, assim como guarda e conservação, e de forma que ele deve usar. Então a calça também é proteção para os membros inferiores, riscos abrasivos, coriantes, térmicos, químicos, agentes cortantes, igual a quase todos. Ainda o conjunto, a proteção para o corpo inteiro, então a gente tem conjunto e macacão, conjunto de segurança formado por calça e blusão ou jaqueta, uns tem até o próprio macacão, né? Proteção, tronco, membros superiores, inferiores contra agentes químicos, térmicos, abrasivos, cortantes, térmicos, já falei, né? Umidade, enfim, diversos outros riscos. Então o EPI, no caso para o corpo inteiro, ele acaba ajudando. Então a gente tem a vestimenta para o corpo inteiro, para a proteção de todo o corpo, contra respingos, produtos químicos, umidade. Nesse caso, tem a roupa apropriada para o produto químico, dependendo da sua classe. E ainda a gente tem, então, a própria capa de chuva, que muitas vezes é um macacão, né? Outras é só aquela capa por cima, mas vai depender da empresa também. Ainda falando sobre equipamento de proteção individual, a gente tem as trava-quedas, né? Dispositivo trava-queda de segurança para proteção contra quedas em operações movimento vertical, horizontal, com a utilização então do cinturão. Ainda falando sobre proteção de quedas com diferença de nível, então a gente viu trava-quedas que precisam ser utilizados sempre que eu uso então o cinto de segurança, e o cinto de segurança também deve ser utilizado contra quedas de determinados níveis. O que eu preciso saber, o que você precisa saber é que se tiver alguém na sua empresa fazendo uma manutenção acima de 2 metros, ele precisa fazer jus do cinto de segurança, assim como o trava-quedas, né? Além de ele estar trabalhando em altura, então ele precisa ter o curso da NR35, que é para trabalho em altura. Então, no treinamento de trabalho em altura, ele é instruído de que forma que ele faz uso da cadeirinha do cinto de segurança, e para início, então, o técnico de segurança também consegue orientar como utilizá-lo. Porém, volto a falar, trabalhos acima de 2 metros precisa usar o EPI e ter o curso apropriado de NR35, que é trabalho em altura. Então, geralmente, quem faz esse serviço são os manutentores também, a manutenção mecânica e elétrica da empresa, que fazem esse serviço. Geralmente está adequada, então, se a sua empresa tem esses mecânicos e eletricistas, procurem verificar se eles têm a NR35, assim como se vier alguém terceiro fazer uma manutenção no ar-condicionado, seja qual for, eles precisam adentrar a empresa de vocês com a NR35 e os equipamentos de proteção individual adequados. Ainda falando sobre essa questão de terceiros, por que é importante? Porque vocês, como cipeiros, vão estar cuidando da segurança, como foi mencionado, não só dos colaboradores de vocês, assim como os terceiros que vêm trabalhar. E como a gente viu lá na NR5, as empresas contratantes são responsáveis e são corresponsáveis se acontecer qualquer acidente dentro da empresa de vocês. Então, as empresas que são contratadas, elas precisam respeitar as normas que a empresa de vocês tem. No caso, o uso de equipamento de proteção individual, que é o básico, seja ele qual for, né? Na empresa de vocês precisa usar o sapato de segurança. A pessoa, então, terceira que vem na empresa de vocês prestar serviço, fazer, sei lá, qualquer outra coisa, ela precisa vir de sapato de segurança e não de chinelinho, rasteirinha, sandália, né? Então, ela precisa respeitar isso, né? Assim como a questão muito importante, que é a do cinto de segurança, e ter as normas, entre outros cursos que for necessário,
para fazer o trabalho na empresa de vocês. A correta utilização evita acidentes, né? Sigam as recomendações da segurança, da CIPA, seja de quem for, os colaboradores precisam respeitar as normas de segurança quanto à questão do uso de equipamento de proteção individual. Verifique as condições dos EPIs todos os dias. São orientação passar ao colaborador de vocês, que eles precisam, quando entram no setor de trabalho, verificar as condições do EPI. Troque, ou sempre que for necessário, ele precisa trocar, como é obrigação, não tá bom, não espere a CIPA cobrar, não espere o SESMIT cobrar ou o empregador, né? Vai lá e diz, ó, meu EPI ele tá impróprio, eu preciso conseguir outro. Lógico, aí tem uma questão que o cara perde um dia, esquece o outro dia perde de novo, então aí começa a ter uma negligência ali na função dele, no trabalho dele. Mas em outros casos ele precisa então fazer a troca do EPI. É muito importante respeitar a sinalização, principalmente você, cipeiro, você que faz parte da CIPA. Agora, você que está fazendo parte desse quadro diferenciado, das pessoas que dão exemplo, das pessoas que precisam cobrar as pessoas. Então, precisa sim fazer esse papel diferenciado. Quer fazer o quê? Dar o exemplo, usar o EPI. Se está falando lá no quadro que é para usar o protetor, use o protetor. O sapato ou qual seja o equipamento de proteção individual, vocês, antes de cobrar, vocês precisam dar o exemplo. Então, é fundamental que vocês, a partir de hoje, observem o que está trazendo nos setores, os avisos, né? Para que vocês comecem, em primeiro lugar, então, dando o exemplo. E eu não utilize EPI, então, danificado. Isso vocês precisam orientar, então, aos colaboradores. Limpeza dos EPIs. Então aqui é bem simples, não tem nenhum segredo, que é o que? Não utilize álcool para a limpeza dos equipamentos de proteção individual. Eles ressecam, principalmente se for borracha. Então, não utilizar o álcool. Para a limpeza, utilize apenas água e sabão, de preferência todos os dias, né? Foi para casa, limpa, tira ele, limpa, ou coloca, limpa, né? Principalmente para não causar nenhum dano ao colaborador. E também, por quê? Porque ao guardar, você precisa guardar ele limpo, em local limpo, né? E no caso dos protetores auriculares respiratórios, principalmente. Após o uso, jogue-os em local apropriado, não deixe esparramado pelo chão, né? Tirou a máscara, não usa mais, joga em qualquer lugar e ali fica aquele equipamento de proteção individual, sujando, atrapalhando. Então ele precisa ter, ele não está sendo mais usado, ele está impróprio, então você precisa descartar em local adequado. E não empreste seu EPI para um outro funcionário. E aqui eu já perguntei para algumas pessoas, e não foi só uma vez, por isso que eu falo algumas pessoas, muitas vezes, tá, cadê o teu protetor auricular? Eu não tenho porque eu emprestei pro fulano. O fulano esqueceu e ele tava com dor de cabeça e me pediu para ver se eu não podia emprestar. Eu emprestei o protetor auricular. Gente, vocês precisam saber e orientar os colaboradores que o equipamento de proteção individual, ele é de uso individual. Então, não empreste e não dá o equipamento. Mesmo, eu limpei e esterilizei. Não empresta e não dá. Então, aqui tem um desenho ilustrando, né? Capacete para o quê? Né? Nunca aconteceu nada disso comigo. Para que eu vou utilizar? E nisso cai então um tijolo na cabeça. Isso acontece com todo mundo, né? Para que nunca aconteceu comigo? Por que usar se eu não preciso? Né? Tem gente que acha que é blindado, tem gente que acha que é super-herói, né? Não precisa usar, que nunca vai ficar doente. Então, equipamento de proteção individual, como eu falei, a empresa entrega, a empresa tem um custo com isso, a empresa treina, então ela tem o tempo com isso, então o funcionário, ele precisa e deve fazer jus do equipamento de proteção individual. Ele deve usar adequadamente.
Então, acidentes simplesmente não acontecem. Eles são causados, ou seja, a sua segurança depende de você. Se você usa o equipamento de proteção individual, já é um bom caminho para a prevenção de acidentes no trabalho.